Nosso estudo de hoje é a lição 45 do Livro da Esperança, Propriedades. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 21. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo. Capítulo 16, texto 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Em tudo que se refira à propriedade, enumera acima de tudo aquelas que partilhas, por dons inexprimíveis da infinita bondade, e que por se haver incorporado tranquilamente ao teu modo de ser, quase sempre delas não fazem conta. Diariamente recolhes com absoluta indiferença as cintilações da coroa solar a se derramarem por forças divinas no regaço da terra, transfigurando-se em calor e pão. No entanto, basta pequeno rebanho de nuvens na atmosfera para que te revoltes contra o frio. Dispõe das águas circulantes que em mananciais e poços, rios e chuvas te felicitam a existência sem que te lembres disso. E ante o breve empecilho do encanamento no recinto doméstico, entrega-te sem defesa a pensamento de irritação. Flores aos milhares na estrada e no campo convidam-te a meditar na grandeza da inteligência divina, conversando contigo pelo idioma particular do perfume, e em muitas circunstâncias não hesitas esfacelá-las sobre os pés, deitando reclamações se pequenino seixo te penetra o sapato. Correntes aéreas trazem de longe princípios nutrientes, sustentando-te a vida, e lhe consomes as energias, a feição de criança que se rejubila inconsciente e feliz no seio materno. E se o vento agita leve camada de pó, costumas acusar desagrado e intemperança. Possuis no corpo todo um castelo de faculdades prodigiosas que te enseja, pelas ogivas dos sentidos, a contemplação e a análise do universo, permitindo-te ver, ouvir, falar e orientar, aprender e discernir, sem que lhe percebas de pronto o ilimitado valor e dificuldade. Dificilmente deixas de clamar contra os excedentes que assinala no caminho dos semelhantes, sem refletir nos aborrecimentos e nas provas que a posse efêmera disso ou daquilo lhes acarretaria a existência. Não invejes a propriedade transitória dos outros, ignoras por que motivo a fortuna amoedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Considera os talentos imperecíveis que já retens na intimidade da própria alma e lembra-te de que transportas no coração e nas mãos os recursos inefáveis de estender infinitamente os tesouros do trabalho e as riquezas do amor. Texto maravilhoso de Emmanuel, que vem chamando a atenção dessa vez para alguns patrimônios que a gente tem e que a gente não se dá conta. A gente costuma afirmar, depois de concordando com um amigo em comum que trouxe essa ideia, ele trazia a ideia de seguinte, que nós somos milionários. Por quê? Porque não estamos nem na riqueza que desperta a inveja, o ciúme, e também não estamos na miséria. E na posição que nós estamos, temos muitos amigos, e o maior patrimônio que a gente tem nessa terra, nesse mundo, é o patrimônio da amizade. Né? Então, quando ele falou isso a primeira vez, eu consegui me enxergar nisso. Né? E o que o Emmanuel vem falar sobre a propriedade hoje é todas as vezes que Divaldo Pereira Franco termina uma exposição, ele usa de uma oração já de muitos anos, que infelizmente, né, quando a gente ouve, a gente fica daquela coisa do acabou, está acabando, né? Mas quando ele começa a falar da oração dele, é uma oração que ele agradece cada sentido em primeiro lugar. Muito obrigado por eu ver, por eu ouvir, por eu falar, por eu andar, né? Agradece. E agradece também esses fenômenos da natureza. Então, ele vem falar aqui, em primeiro lugar, do sol que se derrama sobre a gente, das águas, das flores, né? Ele fala do vento, das correntes aéreas e também das faculdades que a gente tem no corpo. Então, utiliza a natureza do ponto de vista externo e também do ponto de vista interno, essa organização maravilhosa que é esse corpo físico nosso. Que são duas propriedades que a gente já tem naturalmente e que a gente menospreza o tempo todo até o dia em que falta alguma coisa. Né? Então ele vem falar assim que o momento em que faltou água, realmente, você ficar dentro de casa sem água
É uma situação muito complicada que quem já passou sabe como é que é, né? E a gente fica procurando sanar aquele problema o mais rápido possível, tentando ver se consegue água de poço, caminhão-pipa, qualquer outra maneira da gente estar conseguindo resolver logo o problema. Quando bate uma ventania mais forte também, né, e essa ventania, ele fala que levanta pó, não, o problema é levantar pó, não, é levantar telha, trazer, às vezes, inquietação também, porque a gente fica, meu Deus, será que vai ter algum problema? Joga as coisas no chão, quebra, a gente reclama, ainda mais a gente que vive num país tropical, que é um país despreparado desses fenômenos, né? A gente sabe que os países asiáticos, então, e até da América do Norte, eles são obrigados, por força das circunstâncias, a ter um preparo muito maior, né? Improvisar abrigos e estar sempre preparado para essas tempestades. A gente aqui não, quando elas chegam, elas fazem um estrago e trazem vítimas também. Né? Mas ele vem falar para a gente que a gente se revolta quando retira um pouquinho o sol também, né? Quando a gente passa o dia muito nublado, muito frio, principalmente nós aqui no Brasil. E a saúde do corpo físico, ele vem falar também sobre isso. Quando a gente tem um ponto qualquer de limitação, a gente começa a ficar muito irritado porque perdeu aquela faculdade. E é interessante, né, que a gente começa a observar os nossos irmãos que perderam algumas faculdades, que desenvolvem muito mais outras que estavam em estado latente ou estavam sem uso e que de repente desenvolve de maneira assim absurda. A gente tem uma querida amiga que a gente visita toda quarta-feira, com o trabalho que a gente tem, né? A gente faz trabalho de visita a pessoa que está enferma, né? E essa amiga, ela dá uma lição de vida para a gente. Ela está na cadeira de roda e ela não está enxergando. Mas quando a gente chega, ela identifica logo pelo som da voz todas as pessoas que estão visitando. Aliás, nós temos um grupo grande, né? Nosso grupo aí são quase 15 pessoas, a gente faz o rodízio. Então ela, quem é que está aqui hoje? Ela com o olho fechado, né? Claro, né? Não enxerga, ela vai falar, é fulano, fulano e ciclano. E ainda encontra tempo para sair dali e coordenar trabalhos na casa espírita dela. Quer dizer, uma pessoa maravilhosa para a gente estar usando como exemplo. Então, ele vem falar que para a gente, não invejes a propriedade transitória dos outros, agora já chamando a atenção para os recursos amoedados aqui da terra, para o ouro da terra. Ele bota aqui, ignoras por que motivo a fortuna amoedada lhes aumenta a responsabilidade e requeima a cabeça. Mas, sobretudo, nunca relaciones a ausência do supérfluo. Então, o Gandhi que falou isso uma vez, né, falou que o homem mais rico do mundo é o que menos necessidade tem. Que quanto mais a gente vai para o supérfluo, mais a gente fica viciado, entorpece o espírito, e vai ter um dia que a gente vai ter que largar isso tudo, e aí o espírito tem uma dificuldade enorme de largar, ficar preso aqui na matéria e sofrendo aqui na matéria. Então, chama a atenção para a gente de uma maneira muito profunda que a gente deve meditar e trabalhar esses conceitos. E ele vem falar para a gente no final, considera os talentos imperecíveis que a gente já retém, porque esses são patrimônios verdadeiros. Quais são os patrimônios? Patrimônio de verdade, gente, é aquilo que vai acompanhar a gente para onde a gente tiver que ir. Esse livro aqui na minha mão não é um patrimônio de verdade. Essa câmera que está me filmando não é um patrimônio de verdade. Patrimônio é o que eu trago aqui dentro de mim, o que eu já conquistei. A disciplina que eu já conquistei de acordar, já fazendo a oração, de estar fazendo esse estudo todo santo dia, de estar fazendo esse vídeo aí, procurando interpretar 10 minutos, de enfrentar as minhas atividades e de cumprir essas atividades com alegria. Esse é um patrimônio que é imperecível e é aquele tesouro onde nem os ladrões nem as traças alcançam. É o patrimônio das aquisições intelectuais e também a diferença que você faz na vida das pessoas, o patrimônio da simpatia, do carinho, do respeito das pessoas que estão, ou então até mesmo, às vezes, algumas vezes, da ingratidão temporária, porque essa ingratidão, quando você teve a intenção de fazer o bem, ela vai ser sempre temporária, vai ter sempre um momento que ela vai ter um arrependimento e um pedido de reconsideração, porque ninguém fica insensível a um ato de caridade aqui no mundo que a gente vive, em nenhum dos mundos que existem por aí. Muito obrigado, Emmanuel, pela reflexão maravilhosa de hoje. Mais uma vez, um texto falando também de patrimônio de moeda, mas de outra maneira,
esgotando as maneiras de interpretar o assunto.